Bem-vindos ao curso de Programação em C++. Meu nome é Fernando Eduardo. Eu fiquei perto de um mês assim sem dar as aulas, as soluções das listas de exercícios. Minha cachorra estava com um problema e ela acabou falecendo agora perto do dia 20. Então eu estou retomando agora, né? Eu coloquei lá uns avisos no meu site que no começo de setembro eu ia retornar a fazer as aulas e tudo. Eu, não tava com cabeça, né? Mas agora eu vou tentar fazer aqui as aulas. Porque eu vi que tem bastante gente que tá curtindo as aulas, assim, tá ajudando bastante, né? Então, em homenagem à minha cadela Kate, que foi pro céu aí dia 20, eu dedico esse curso inteiro para ela, né? Dar uma força, assim, para continuar a fazer as aulas. Tá aqui, minha cadelinha. Então vamos lá. É, hoje não é uma aula, é a lista 6 exercícios. São 8 exercícios, né? Aqui eu coloquei a dificuldade deles. Nível fácil, os dois primeiros. Nível médio, 3, 4, 5 e 6. E nível difícil, 7 e 8. Esses dois aqui, quem não conseguiu fazer não tem problema, que é complicado mesmo, tá? O primeiro e o segundo aqui são bem tranquilos de fazer, assim. Aqui já é um nível intermediário, mas também o nível médio dá, com esforço assim, dá pra fazer. Então vamos começar com o exercício 1. Só antes aqui, o cabeçalho, o básico que a gente usa, né? O stdio e o stdlib, tá? Eu criei 8 funções com exercícios e eu criei uma função chamada x09 que eu coloquei o exercício 7 e 8 junto, tá? Quando a gente chegar lá, eu vou mostrar por que eu fiz isso. Então, o primeiro exercício, faça um programa que para um vetor x de 10 elementos inteiros entrados via teclado, transforme para zero todos os elementos negativos e imprima o vetor resultante. Então vamos lá, ele quer que crie um vetor, o usuário vai digitar 10 números, né? Se o usuário digitar um número inteiro negativo, na hora que eu for imprimir esse número, o vetor, quer dizer, em vez de negativo, do número negativo, ele quer um zero. Tá? Então, vamos lá, criei aqui o vetor, né? Ele se chama x, tem um tamanho 10, vai de 0 a 9, e um contador, tá? Chama cont, tá inteiro também. Então fiz um for, ele vai contar de 0 a 9, né? Na hora que chegar em 10 aqui ele para o for. Então eu pedi para o usuário digitar 10 números, né? Digite um número inteiro, aí o scanf, estou recuperando um tipo inteiro, então porcentagem d, e estou colocando no endereço do meu vetor. Então x, o cont, ele vai começar em 0, então no meu vetor x, no endereço 0, ele vai colocar o primeiro valor inteiro. Tá? Aí o que eu fiz? Já dá para fazer aqui o que o exercício pede. Se o número digitado pelo usuário, né? se o primeiro valor ali que ele digitou for menor que 0, x, eu vou substituir esse negativo por um valor igual a 0, né? Isso que pede o exercício. Tá? Se vocês fizeram diferente, vocês podem fazer essa parte aqui fora desse for. Só que aí vocês vão ter que fazer um outro for. Eu fiz direto, tá? Dá pra fazer assim. Depois só faço um for de novo. Eu vou pedir pro usuário, quer dizer, eu vou imprimir, e se tiver um número negativo, ele vai colocar 0. Eu vou pedir para imprimir o vetor, tá? O getch pra gente ver para dar aquela parada na tela. Tá? Algumas pessoas aqui, como já me mandaram mensagem, você coloca um getChar aqui se não estiver dando com getch. Vou dar um F9. Então vamos lá, vou digitar 10 números, né? Então vamos lá. 1
menos 2. Vamos lá, digitei os 10 números. Os números negativos aqui foi substituído por 0. Então lá, menos 2 virou 0. Aqui eu estou imprimindo o vetor novamente, então os números que não são negativos são repetidos. E aqui o menos 78 virou 0. Tá? Esse é um exercício tranquilo, assim, para quem já está acostumado a vetores, assim, mas eu acho que pelo menos a grande maioria aí conseguiu fazer sem problemas esse primeiro. Para o exercício 2, só vou habilitar a função aqui embaixo. Então, vamos lá. Exercício 2. Escreva um programa que leia um vetor de 10 elementos reais, então vai ser o tipo float, e um valor qualquer x, tá? Então é quase a mesma coisa que o primeiro. Ele quer que crie um vetor com 10 elementos, que o usuário vai digitar 10 números reais, então é do tipo float, e ele quer que eu digite um valor qualquer x, tá? Um outro número real, só que eu vou guardar na variável x. Determine e imprima o vetor resultante da multiplicação de x pelo vetor livre. Então, como são 10 elementos, eu vou multiplicar esses 10 elementos pelo x. Então vamos lá, eu criei o meu vetor e o x, eles são tipo float, e um contador, tá? O cont de novo. Pedi para o usuário digitar os 10 números, tá? Então pediu para o usuário digitar os 10 números. Ele vai aqui, ó, vai ser impresso para o usuário, digita o número real. Estou guardando numa variável float, então porcentagem f. E aqui eu já estou... primeiro eu pedi o x, né? Então primeiro eu peço o x e depois peço os 10 números, tá? Aí o x eu já coloco aqui já dentro do for, ele já faz a conta direto. Então ele vai pegar aqui a posição onde que está o meu contador. Então primeiro vai ser a posição 0, então no meu vetor real, na posição 0, ele vai pegar esse valor que eu digitei, então reais na posição 0, vezes o x que eu pedi aqui em cima. Tá? Então, ele vai fazer isso 10 vezes e depois ele quer que eu imprima. Tá? Aqui, para quem não viu ou não se lembra das outras aulas, aqui o 0 significa que eu não quero nenhum espaço, tipo nenhum deslocamento para a direita. O ponto 2 significa que eu quero ver duas casas decimais depois do ponto, tá? E aqui o tipo que é o tipo float, né? Então um F. Vamos lá dar um F9. Digite um valor para x. Eu vou colocar um número assim que fica mais fácil para a gente ver. 2. Um valor real. Então vamos lá. 1 menos 10.4, 3, 4.8, 0.02, então lá, ele já faz a multiplicação. Então primeiro aqui, 2 vezes 1, 2, menos 10.4 vezes 2, menos 20.8, 2 vezes 3, 6, por aí vai, tá? 65 vezes 2, 130. Tranquilo também esse exercício. Vamos abrir o função 3. Vamos lá. Então, exercício 3. Faça um programa que leia uma coleção x de 10 elementos e troque os elementos de ordem ímpar com os de ordem par imediatamente seguintes. Ao final, imprima x. Então,
Vamos lá, mesma coisa, vamos criar um vetor com 10 elementos, tá? Aqui ele fala elementos de ordem ímpar, então se você quiser fazer tipo float, tipo inteiro, já que ele não especificou, você pode fazer qualquer um aqui, tá? Eu criei tipo float, que vai ser um número real. Então criei duas variáveis float, o meu vetor e uma chamada num, que eu coloquei igual a zero. E o meu contador, né, que é o inteiro. Então, vamos lá, eu vou fazer aqui o for, né, até 10. Estou pedindo para o usuário digitar um número real. Estou guardando aqui em x e no cont, né, que a primeira posição é 0. O que eu faço aqui? Então, se o meu cont, que aqui está em 0, o resto for diferente que 0, tá? Isso aqui é para a gente saber se um número é divisível por 2, assim, se o resto vai dar 0. Se ele for divisível, o resto é 0, tá? Aqui eu quero ao contrário, eu quero que não seja divisível por 2, não seja de ordem par, tá? Então vamos lá, o meu num vai receber esse valor que eu digitei, tá? O x, que é a posição do cont aqui, ele vai receber x igual cont menos 1, e meu x, cont menos 1, é igual a num. Tá? Deixa eu explicar de novo aqui. Vamos lá, o meu primeiro valor, ele está na posição 0, então meu x, o cont aqui tem valor 0. 0, porcentagem 2, então 0 dividido por 2, o resto é igual a 0? É, quando é par, tá? Então esse if ele não vai fazer no primeiro. Então o que ele vai fazer? Ele vai guardar esse valor. Então ele vai guardar esse valor que eu estou digitando agora na posição 1. Tá? Ele vai guardar esse valor, o x na posição 1. Então o num, o x na posição 1, eu vou guardar esse valor. E meu x cont, que ele é de ordem ímpar, só que eu quero ordem par. Então eu vou fazer x 1 menos 1, 0. Então o que vai acontecer? Esse o segundo valor que eu estou digitando, ele vai receber aquele primeiro valor, do x na posição 0. Tá? E meu x na posição meu x na posição 0 vai receber o valor que eu digitei aqui, que está na posição 1. Tá, vamos repetir de novo aqui. É meio complicado. Tá. Ó, começou com 0. Ele não vai fazer esse if. Então ele guardou aqui x na posição 0, o primeiro valor digitado. Tá. Cont agora é 1. Tá. 1 dividido por 2. O resto é diferente que 0? É. Então o que ele vai fazer? Eu usei uma variável chamada num. Estou recebendo esse valor que está na posição 1. Tá? Então o num está recebendo esse valor aqui. Eu pego esse x aqui na posição 1 e dou o valor da posição 0. Tá? E esse da posição 0, que é 1 menos 1, né, x na posição 0, está recebendo esse valor que eu digitei agora. Tá? Simplesmente eu estou trocando a ordem ímpar pela ordem par. Tá? Eu estou fazendo isso direto aqui, dá para fazer direto. Você pode fazer, você podia fazer um outro vetor, você podia fazer fora aqui do for, dá para fazer. Tá? Depois é só imprimir. Tá? Isso aqui, se você não fez desse jeito, não se preocupe, importa que dê certo. Tá? Então, vamos lá ver, eu vou dar um F9. Vamos lá, digite um número real. Então, digitar aqui 1, fazer assim que dá, fica melhor para ver. Então, o que ele faz aqui? Ele vai inverter. Então de vez de 1, 2, vai ficar 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, 0, 9.
Então assim, ele troca as posições do vetor ímpar pela par. Então acho que se alguém não entendeu, deixa um comentário no vídeo que eu tento fazer uma descrição melhor aqui. Tá? Então eu coloquei uma observação. Então poderia ser feito de várias formas esse exercício, com dois outros vetores. Se você quiser deixar mais fácil, se você não vê essa forma aqui, você pode fazer com outros vetores, não tem problema. Por enquanto, o que importa é que o programa execute o que for pedido. Mais para frente, vamos pensar como reduzir o número de variáveis. Tá? Então, o que importa agora é que o teu programa funcione. Mesmo que ele tenha 200 linhas e esse meu aqui tem 30. Tá? O que interessa agora é funcionar. Depois a gente pensa como a gente pode reduzir o programa. Então, vou abrir aqui a função exercício 4. Vamos lá, exercício 4. Dado dois vetores x e y de 10 elementos inteiros entrados via teclado, então ele quer que a gente digite os elementos de cada vetor, do x e do y. Então ele quer que eu crie um terceiro vetor que contém os elementos que são comuns a x e a y. Então, imprimir então esse vetor. Então, aqui eu criei os três vetores, né? O terceiro vetor é o z. Aqui algumas variáveis que vão me ajudar a fazer o exercício. Fiz um for, primeiro eu vou digitar todos os elementos, desculpa, todos os elementos do vetor x, depois todos os elementos do vetor y, tá? O segredo do exercício está aqui. Ele quer que só os termos que são comuns tanto a x quanto a y. Tá? Então eu fiz um for dentro de um for. Tá? Então aqui um contador de 0 a 10 e aqui um outro contador de 0 a 10 também, se chama comum. Então eu fiz assim, se x, que está na posição 0, tá? Ele vai pegar assim, o x ele vai estar na posição 0, ele vai comparar com todos os elementos dos outros endereços. Então vai pegar na posição 0, 1, 2, 3 do y. Tá? Aí depois ele passa para o x na posição 1. Ele faz com todos os elementos do y. E aqui eu fiz um somador, né? Que é o z. Tá? O que vai acontecer? Os elementos aqui, se forem iguais, se um elemento for igual, no caso aqui eu digito lá meu x 0, 1, 2, 3, 4, 5, e o segundo aqui eu digito 9, 8, 7, 4, 3, tá? Uma hora o 4 e o 3 aqui são iguais, ele vai entrar nessa condição, tá? O que ele vai fazer? Ele vai guardar no meu z, que ele começa em 0, na posição 0, primeira posição do meu vetor z, ele vai guardar esse valor aqui, tá? Que como são iguais, ou podia ser o y aqui também, tanto faz. Ele vai pegar esse valor e vai guardar na primeira posição. E aqui estou incrementando para ele passar para outra posição se for igual, tá? E aqui um break. Porque o break? Se ele vê uma vez que os números são iguais, ele não precisa ficar fazendo for, tá? Então estou vendo primeiro o primeiro número do x, né, que começa com 0. Se tiver algum repetido, dá um break. Ele não precisa fazer a rotina assim de repetição, porque ele já é comum, tá? Não precisa achar de novo. E depois eu estou imprimindo, tá? Eu vou imprimir esse número. Aqui tem uma observação. Vejam vamos dar um F9 primeiro para a gente ver. Vamos lá, vou digitar os números de novo. Pode ser número negativo aqui, tá? Eu estou colocando positivo para ficar mais rápido para eu digitar aqui, que são muitos números aqui. Vou colocar aqui 11, 2,
menos 13, 4, 8, 9, 22, 24, 35. Então, olha lá, eu tenho meu vetor x acaba aqui, né? E aqui o y, cada um com 10. Quais que são iguais? O 2, tá? O 8 aqui com 8 aqui. O 4, tem um 4 aqui e um 4 aqui no vetor y. E o 9, tá? Então, é mais ou menos trabalhoso assim até você achar essa lógica assim, mas não é tão difícil também, tá? Com prática você consegue. Então aqui uma observação, veja que o vetor z só teve 3 espaços usados. Ele ficou sem usar a parte da memória que ficou vazia. Para corrigir isso, na aula de alocação dinâmica, vamos ver como solucionar esse problema. Na verdade ali foram 4, né? São 4 números comuns. O que acontece? A gente está usando um vetor de tamanho 10, tá? Só que a gente só usou, como apareceu só 4 números comuns, a gente só usou os 4 primeiros endereços. Os outros 6 a gente não usa, mas está reservado para memória, tá? Isso, talvez, quando a gente trabalha assim com programação, tipo em objetos, que tem pouca memória, isso aí faz falta. Então, a gente vai ter aula de alocação dinâmica, a gente pode trabalhar com vetores que a gente reduz o tamanho. Então a gente só usou 4, então ele não precisa ser de tamanho 10. A gente pode reduzir esse tamanho. Isso fica para as próximas aulas. Vamos abrir aqui o exercício 5. Vamos lá. Faça um programa que, para um vetor A de 10 elementos inteiros, entrado via teclado, determine o número de vezes que cada valor apareceu no vetor. Número de repetições de cada valor. Tá. Esse aqui tem um probleminha, esse exercício aqui. Já vou mostrar qual é o problema. Então aqui eu fiz aqui os dois vetores, né? O primeiro o A e depois um vetor B que vai receber quantas vezes apareceu. Então, na verdade aqui, calma aí. Não, na verdade aqui não precisa do B. Então fiz o vetor A, aqui um contador, 2 contadores aqui para me ajudar e o Z aqui que vai ser um somador. Tá. Então fiz um for, pedi para o usuário digitar os 10 números e aqui um contador. Tá. Se o meu número aqui, ó, é igual ao exercício anterior, um é conte, outro é comum. Tá. Se o número na posição, ele vai começar na 0, ele vai pegar todos os números do meu mesmo vetor, até de 0 a 9. Se for igual, eu estou fazendo aqui uma soma para ver quantos números cada valor aparece, né? Tem que fazer isso. Tá. E estou imprimindo. Então, depois que ele comparar esse meu primeiro endereço, ele vai comparar todos os números. Se ele apareceu alguma vez, eu coloquei aqui para imprimir, tá? Aparentemente é fácil assim de fazer, mas ele tem um problema. Vamos dar um F9. Vamos lá. Então vamos lá, então ele vai fazer para cada número. Então ele pegou aqui, como no meu primeiro endereço vai ser 1, tá? Ele vai comparar. Ele vai ver quantas vezes o número 1 apareceu. Como aqui só tem um número 1, então o número 1 apareceu uma vez. Então, vamos ver agora o número 2. Esqueci de dar para ele quebrar a linha, mas vamos lá. O número 2 apareceu 2 vezes. Então tem
número 2 aqui e aqui, tá? O número menos 4 apareceu uma vez, também está certo. O número 3 apareceu uma vez, tá? O número 5 apareceu duas vezes, então um 5 aqui e um 5 aqui embaixo. Aí aqui está um problema. Ele está pegando agora esse número, o número 2 apareceu duas vezes. Só que ele já fez isso quando ele passou por aqui, tá? Isso aqui é um probleminha aqui. Eu poderia ter ido mais longe aqui e tentar para fazer essa não repetição, tá? Mas eu não quis fazer. Mas quem quiser, ó, o número, aqui o resto só vou apertar aqui, 5, 8 e 9, tá? Eu coloquei na observação. Então note-se que o mesmo número com repetições vai ser impresso algumas vezes com o valor das repetições que ele teve. Então eu coloquei aqui um desafio, né? Para vocês quebrarem a cuca aí. Como fazer com que apareça somente uma vez o mesmo número? Então naquele caso ali, o meu número 2 lá, ele tinha duas repetições. Ele apareceu na primeira vez que eu imprimi e na segunda, tá? Vamos ver se vocês conseguem, é um desafio. E quem conseguir, posta lá nessa lista aqui no meu site, tá? Posta lá os comandos que vocês usaram, tá? Eu tenho ele resolvido, eu já fiz esse exercício aqui na época da aula. Eu tenho o jeito assim certo, né? Mas aí vamos ver se vocês conseguem fazer isso. Deixa eu ver aqui, só confirmar exercício 6. Então vamos lá. Exercício 6. Faça um programa que leia um vetor com 10 elementos reais e calcule a diferença entre o maior e o menor elemento existente, bem como as posições que os mesmos ocupam no vetor. Então aqui já está. Vamos criar um vetor, 10 elementos, tipo float, né? Ele quer saber qual que é o maior e qual que é o menor, tá? E depois fazer a diferença do maior para o menor. E imprimir em qual posição desse vetor de 0 a 9, né, já que são 10, que o menor e o maior ocupam. Então ela cria um vetor A, aí aqui o maior, o menor que eu vou fazer a diferença depois, a posição do maior é a posição do menor, o contador, e aqui a continha para a diferença, tá? Uma variável de diferença. Aqui uma observaçãozinha: necessário fazer o primeiro print fora do for para ter os valores iniciais. Então vamos lá. Eu pedi o primeiro valor para a pessoa digitar. Então digitou um número lá, eu guardei esse número. Eu coloco aqui que esse número vai ser o maior e vai ser o menor número, tá? É as duas coisas. E a posição do maior e a posição do menor, tá? Por que eu faço isso? Porque a gente tem que ter, antes de entrar no for, a gente já tem que determinar qual que é maior e qual é o menor. Porque se ficar no for, você não vai ter como comparar, tá? Só se você jogasse um número, sei lá, 0, mas aqui, como ele diz aqui, o número tem que ser inteiro, né? Então posso colocar tanto 0 como um número negativo. Então por isso aqui, faz antes do for, a gente vai fazer isso. Então o primeiro número que digitar, ele vai ser o maior, vai ser o menor, e a posição do maior e menor também é a posição desse número aqui, tá? Aqui vai ser 0 porque o meu conte começa em 0. Faço o for, peço para ele digitar de novo, né? É igualzinho aqui, tá? Igual. E aqui eu vou fazer as comparações. Se esse número que o usuário digitou, que agora que é a posição 1, for maior ou igual a esse que está na posição 0, ele vai fazer maior é igual a na posição 1 e a posição do maior é 1. Se ele for menor ou igual, ele vai fazer menor ou igual a posição 1
e posição do menor e 1 também. Tá? Por que o igual? Porque tanto faz, né? Se os números são iguais, não tem se é maior ou menor. Tá? Você pode... Ele não deixou específico na pergunta, no exercício, se era para especificar tanto. Como ele não especificou, você pode deixar assim. Tá? Aí aqui, ele vai fazer até chegar à posição 9. Depois eu vou fazer a diferença do maior menos o menor, né, que é a diferença. E aqui eu vou imprimir, né? O maior é tal e a posição dele. O menor também. E a diferença que eu fiz aqui. Então vamos lá dar um F9. Então vou colocar aqui, vou colocar uns números negativos também. 7, 123. Vamos lá, digitei os 10 números. Então o maior é 123, né? Tá? É o único que tem 3 casas aqui positivo. E o menor é menos 68. Tá certo. Tá. A posição do maior. Então aqui, ó, lembra que começa em 0 as posições. Então 0, 1 e 2. Tá certo. Posição 2. E esse aqui, menos 68. Então aqui vai ser a última, 9, e aqui a posição 8. Aí ele fez a conta aqui. 123 menos 68, 191. Agora a gente vai pegar os exercícios que são barra pesada aqui. Principalmente exercício 7. Esse aqui me deu um trabalho aqui que eu só usei o que a gente viu nas aulas. Então foi bem complicado. Mas eu demorei uns 45 minutos para fazer, assim, mas não foi seguido. Primeiro eu fiz 15, aí eu fiquei empacado no negócio, depois voltei, fiz mais 15, depois fui jantar, vem uma luz assim, consegui fazer. O exercício 8 também, mesma coisa. Então vamos lá, exercício 7. Dado um vetor de 15 números inteiros aleatórios entrado via teclado. Então lá, o usuário vai digitar 15 números inteiros. Faça um programa para comprimir o vetor suprimindo as repetições de números vizinhos através de contagem do número de repetições de cada um da seguinte forma. Tá, nem eu entendi o que eu falei aqui, mas tudo bem, vai lá. Então eu vou fazer dois vetores, né? Um vetor chamado entrada, eu vou digitar a sequência que eu quiser, tá? Que a pessoa digitou a sequência que quiser. E na saída, o vetor na saída, ele está em função desse vetor da entrada. Então, ó, aqui eu estou repetindo 3 vezes o número 1. Então aqui vai ficar 3, 1. Só tem 1, 4. Então vai ficar 1, 4. Tem 2, número 1. Então vai ficar 2, 1. 4, número... 2, número 4. Então 2, número 4. 1, 25. E se não tiver... E se acabar como acabou aqui, ó, 2, número 2, se faltar, ele é para completar com zeros, tá? Então vamos lá. Então eu criei aqui os vetores entrada, saída, alguns contadores, né? Tá? Contador de saída. Então a primeira coisa que fazer, tem que fazer as coisas mais simples. Então peço para a pessoa digitar os 15 números. Então ele vai digitar lá os 15 números inteiros. No exemplo eu vou colocar tudo positivo, mas se quiser colocar negativo não tem problema. Tá, já tendo o vetor de entrada, eu vou... Vamos dar um F9 aqui, vamos fazer por passo aqui. Vamos lá, vou digitar os números aqui.
voltar para o código aqui. Tá. Aqui eu vou explicar o código. Então eu fiz dois fors, como eu fiz nos outros exercícios. O que ele vai fazer? Eu tô comparando aqui. Se o número da entrada, que está na minha posição 0, que é o primeiro número que eu digitei, ele for igual a entrada comum, que também está na posição 0, ele vai fazer ele vai somar mais 1, tá? Meu z começa em 0, tá? E além disso, eu fiz aqui que o contador tem que ser menor que 14. Você já vai entender. Eu fiz assim, o meu primeiro pensamento foi fazer a primeira sequência, tá? Então foi fazer esse aqui, esse 3, 1 aqui, tá? Se eu digitasse tudo 1, queria que aparecesse 3, 1, tá? Como ele está vendo o primeiro elemento, esse aqui vai ser igual, tá? Ele está vendo o primeiro elemento, 1 é igual a 1, então vai ficar z mais mais. Então ele passa o for, chega aqui. É igual? Então ele vai fazer mais um z mais mais. Vai chegar no terceiro, também vai somar mais um no meu z, até que ele chega no 4, tá? Então o que ele vai fazer? Vai fazer o seguinte. Aí eu fiz um else if, então ele não é igual, tá? Ele está comparando aqui, o meu primeiro é 1 e agora tem um 4. Então 1 é igual a 4? Não. Então ele vai passar para o else if. Minha entrada, que é lá o meu número 1, é diferente que a entrada comum? Então ele caiu aqui, tá? 1 é diferente de uma entrada comum 4? Aí o que eu vou fazer? Eu vou ver se o meu z ele é diferente que 0 ou ele é igual a 0. Tá? Ele vai ver. Então aí eu fiz dois ifs, tá? Se ele for diferente que 0, então se ele somou aqui mais, como no primeiro aqui, nesses três primeiros ele vai somar, então ele entra nesse if aqui. Então a minha saída, o conte de saída é igual a z. Então a minha saída no meu vetor saída vai ser quantas vezes o meu z foi incrementado. Ele foi 3 vezes, tá? A primeira, que era 1, a segunda e a terceira. Então aqui eu já estou dando esse valor de 3 no meu vetor saída. Só que aí também eu preciso dizer qual número que está sendo repetido. Então eu fiz aqui, o meu conte de saída que começa em 0, eu estou deixando ele em 1. Tá? Então a minha saída na posição 1, que eu incrementei, né? Posição 1 é igual à entrada do contador. Tá meio confuso, né? Mas é assim mesmo. A minha entrada do contador, entrada conte, é a posição 0. Ainda está no 0. Tá? Eu estou usando aqui o comum para ele passar por todas as posições, mas o meu conte aqui é 1. Quer dizer, é 0. Então ele vai pegar o valor 1. Tá? Então, minha saída na posição 1 é igual a 1. Tá? Então vai ficar 3 e 1. Meu contador, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer isso aqui. Conte é igual a conte mais z. Então vai ser o contador que está em 0 mais 3. O 0 mais 3, ele chegaria aqui. Tá? Menos 1. Então, ele volta para cá. Tá? Por quê? Porque aqui eu já estou fazendo um incremento aqui no meu for, aqui no meu primeiro for. Então não preciso disso aqui. Quer dizer, eu preciso colocar esse menos 1, tá? Senão ele vai pensar que tá no outro endereço. Tá? Agora se
se meu z for igual a zero. Então ele passou esse primeiro, chegou aqui, 4. Tá? Meu quant é 4. Ele vai comparar aqui com os outros. Tá? Ele vai fazendo o comum. Então ele primeiro vai comparar com esse. Não é, é 0, é 0, é 0, até chegar aqui. Tá? Na hora que ele chegou, ele vai fazer quanto z. Ó, deixa eu tentar explicar melhor aqui. Agora eu tô no meu contador tá aqui. Passou todo aquele do 1, chegou no 4. 4. Ele vai fazer a soma aqui, tá? Oi, não, só corrigindo aqui que o meu contador ele já tá aqui. Então, meu contador começa em 4, ele vai ver o comum. Tá, deixa eu explicar melhor aqui. Tá, ele vai chegar aqui na posição 4 agora, tá, meu contador. Tá? Ele vai fazer as comparações. Aqui eu esqueci de falar no outro aqui, né? Eu coloquei aqui 3 situações, né? Meu quant saída vai ganhar mais, meu comum vai virar quant mais 1. Isso aqui eu acabei esquecendo de falar, que é importante. E o z ele zera, então vai ficar aqui 4. Ele vai comparar 4 é igual o comum, meu comum agora vale quant mais 1, tá? Então meu computador, o meu quant que está aqui na posição 0, 1, 2, 3, ele vai comparar com esse comum aqui, tá? 4 é igual a 1? Não, então ele vai cair no else if. O meu 4, o meu z está valendo 0, porque ele não somou nenhum, então ele vai fazer saída, né, na posição quant saída, vai valer 1. Então é esse aqui, esse 1 aqui, tá? Eu dou o quant saída um incremento, e saída quant saída é igual a entrada quant, tá? Aí aqui eu faço aqui o seguinte, ele vai ver esse número aqui, certo? Como aqui significa no vetor saída ele vai ser 1 e 4, então esse número no vetor saída eu já estou fazendo isso aqui, ó, ele vai dar 1 e 4, tá? Oi, deu um problema com o zoom aqui, só deixa eu arrumar, eu acho que vocês não viram aqui, tá? Só reforçando que depois dos ifs tem um quant saída mais, o comum igual a quant mais 1, e o z igual a 0 e um break, tá? Então aqui ele vai dar um quant igual a quant mais 2, tá? Então meu contador que está nessa posição aqui, eu vou somar mais 2, tá? E depois que ele faz isso, ele vai vir nessa parte aqui de baixo, tá? E vai dar um break nesse for daqui. É que esse for aqui, ele só serve para isso aqui, tá? Esse é o mais importante. Que quando ele não somar, ele vai fazer entrar no else if e vai dar um break. Ele vai sair do for, para não precisar ficar repetindo. E assim por diante. Ele vai fazer o resto. Então vamos ver aqui. Eu sei que é complicado aqui entender o código assim. Esse daqui eu fiz mais por tentativa e erro, assim, sabe? Até eu achar o código. É difícil explicar. Eu vou tentar, calma aí. Então aqui a gente vê o código, ó. 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 4. Então 3, 4, 1, 5, 2, 6, 1, 7. E aqui seria 1, 0, tá? Só que como o nosso vetor só tem 15, não dá para colocar mais, tá?
Você podia fazer um vetor, quer ver? Vou usar um F9. Vocês deram uma olhada assim, tipo um vetor bem repetido assim. Tá. O que acontece nesse caso assim que tem um vetor bem repetido? Então lá 3 1 2 2 5 4 3 5 e 2 6. Como ele tem 15 endereços, como aqui está no exemplo, se ficar vazio, você tem que preencher com zeros, né? Aí ele preencheu. Vou tentar fazer um resuminho aqui de novo, para quem está em dúvida assim, o que eu fiz aqui, né? Então, vamos lá. Eu pego o primeiro número, no caso é 1, tá? Ele vai comparar, como o meu conte começa em 0, minha entrada comum em 0, ele vai comparar o primeiro número. São iguais? São. Então ele vai somar 1. Tá? O meu z começa em 0, vai em 1. Tá? Então ele vai fazendo o for. O meu comum vai sendo incrementado. Se ele for igual, ele vai incrementando o z aqui, tá? Até chegar aqui. Tá? A hora que ele chegar no 4, o que ele vai fazer? Uma entrada que tem o valor, uma entrada que tem um valor 3, ele não vai ser igual. Então ele vai sair desse if e vem para esse else, tá? Aí agora eu vou comparar se o z está 0 ou tá diferente que 0. No caso, meu z tá com valeu 3, né? São 3 incrementos, então ele tá com valor 3. Então, minha saída, o conte saída aqui, que é a posição onde que vai estar o meu primeiro valor do vetor saída, vai ser igual a 3. E agora eu faço um incremento no conte saída para ele passar para a posição 1 e estou dando o valor, esse valor aqui, ó, entrada conte, entrada da posição 0, 1. Então vai ficar 3, 1. Tá? E aqui eu tenho que fazer, o meu computador, o conte começou em 0, eu vou colocar aqui 0 mais 3, tá? Ele vai chegar nessa posição aqui, menos 1. Então ele vai ficar aqui. Tá? Meu contador ele vai ficar com o valor 2. Tá? Chegou? Esse if aqui ele não vai fazer. O meu conte de saída eu estou dando mais, porque esse aqui já está na posição 1. Agora eu quero que o próximo número que esse aqui, 1 e o 4 aqui, seja o próximo que vai ser inscrito. Então eu dou um incremento, o meu comum vai virar o conte mais 1. Então o meu comum, que está nessa posição aqui, vai vir para cá. Tá? O comum, tá? Ele vai começar já com esse valor aqui. Já vai começar com o valor 4. Quer dizer, o valor da posição 3. Tá? Que no caso é o 4. E aqui estou zerando meu z. Tá? E vou dar um break. Então ele não vai precisar ver todos os números, porque aqui já é um número diferente, então ele já para aqui. Chegou aqui nessa posição, meu conte, tá? Que é o valor 4. Ele vai comparar com o primeiro número. Ele vai comparar com esse 1. Meu z aqui ele não vai ser incrementado, tá? Porque aqui, ó, meu comum é conte mais 1, então seria esse número aqui. Meu z está valendo 0, né? Porque eu zerei do primeiro. Ele entra aqui, tá? Meu z é igual a 0 agora. Então o que ele vai fazer? A saída, como eu tinha incrementado no outro, aqui na posição 2, é igual a 1. Então tá aqui.
dou incremento na minha posição, no meu conte de saída, então ele vai para a posição 3, tá? Minha saída na posição 3 é igual do vetor entrada do meu conte, tá? Que está nessa posição aqui. Então minha saída na posição 3 vai valer 4. Então, o vetor saída na posição 3, né, que aqui é 0, 1, 2, 3, vai valer 4. Tá? E assim por diante. Aqui eu vou explicar por que eu coloquei aqui conte menor que 14. Tá? Coloquei uma observação. Porque assim, eu consegui fazer a sequência mais ou menos até aqui. Faltava esses dois últimos números. O último número estava faltando. Então aqui. O problema são os dois últimos números e quando os números são repetidos no final. Então eu tive que fazer. Eu peguei esses dois ifs que eu tinha aqui dentro do else e joguei aqui para fora. Copiei. Depois que ele fez tudo aqui, eu joguei. E aqui também fiz lá o meu conte de saída, recebendo, e meu conte é igual ao conte de saída. É complicado, né? Foi tipo esse exercício foi meio gambiarra assim que eu fiz, sabe? Mas como eu disse, foi por tentativa e erro. Eu não quis usar outras coisas além do que eu ensinei para vocês. Fiz aqui os ifs, aqui como se por acaso o meu vetor saída não tiver os 15 endereços com números, ele vai completar com 0, né? Se tiver espaço vazio, ele completa com 0. Depois eu imprimo o meu vetor. Tá, vamos passar para o exercício 9 aqui, 8. Vamos lá, mesmo vale para esse exercício. Quem tiver com dúvida, deixa um recado lá que eu tento explicar novamente esse exercício. Exercício 8. É mais ou menos o mesmo programa que eu mostrei, só que ele quer que faça ao contrário, né? O meu vetor saída vai dar origem ao vetor entrada. Então lá, faça um programa que descomprima o vetor de saída do exercício anterior, gerando o vetor de entrada correspondente. Então o que eu fiz aqui? Eu criei um vetor um vetor saída, para não ficar digitando. Eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 2, 3, 0, 1, 5 e o resto 0, né? O 0 significa os espaços vazios. Então eu imprimi esse vetor saída só para a gente poder observar. Deu um espacinho e aqui eu fiz um for, tá? Que vai até a posição 14. Então, vamos lá. Se a minha saída, né, que no caso seria esse primeiro aqui, se o primeiro valor for igual a 1, eu vou fazer meu contador soma mais 1, e a entrada, o conte a entrada, que vale, aqui eu estou colocando já no vetor que eu quero, que vai ser, que é o vetor entrada, né? Eu começo com a saída, só que eu quero a entrada agora. Então ele começa na posição 0, vai igual a ser saída, conte. Tá? Isso quer dizer o quê? Se aqui começa com o número 1, o próximo número, já que eu estou descomprimindo, é o número que eu quero. Tá? Então hoje eu já estou jogando direto. Então minha saída vai valer 2. Tá? Aí pulo aqui uma posição do meu vetor saída, quer dizer, no meu vetor entrada. E esse meu y aqui, ele para saber quantas eu tô usando para esse for aqui, tá? Para ver quantas vezes ele vai imprimir como é que se diz, o
o vetor aqui. Eu já explico melhor isso aqui, só um pouquinho. Tá, acho que aqui todo mundo entendeu, né? Se for igual a 1, fica mais fácil. Ele já vai jogar esse 2 no meu primeira posição de entrada. Se não for, aí eu coloquei uma condição aqui. Se a saída não é esse, ó, se o meu vetor saída for igual a 0 e meu vetor saída x, que aqui eu coloquei aqui, ó, x, que seria um número depois dele, x conte mais 1, então aqui, ó, conte, e aqui conte mais 1, for igual a 0, então se for dois zeros, um do lado do outro, é para dar um break. O que ele vai fazer? Ele vai quebrar esse for aqui, tá? Aqui eu faço um else, um outro else agora para ver se o número é maior que 1, no caso desses aqui, 2, 3, então seria, para jogar no meu vetor de entrada, seria 3 e 3. Deixa eu colocar aqui. Então o meu z saída conte, tá? Eu estou fazendo ó, ele está vendo esse número, eu estou guardando esse número aqui no meu vetor, numa variável z. No caso aqui vai ser z igual a 2. Estou incrementando o conte. Então ele vai passar para esse 3 agora, tá? Então o que ele vai fazer? Eu fiz um for com o limite aqui ao z, então ele vai repetir duas vezes isso aqui. Então minha entrada é igual conte a entrada, saída conte. Então na posição nessa posição da entrada, que vai ser a posição 1, eu estou colocando aqui a saída conte. Minha saída conte, como eu passei uma posição, ele vai valer 3. Então ele vai repetir duas vezes o 3 aqui, tá? É confuso, assim, sei quem está vendo assim deve estar achando meio estranho, mas é assim mesmo. E por fim eu imprimo o meu vetor. Então vamos testar aqui, eu vou dar um F9, ele já vai imprimir direto. Então aqui o meu vetor, né, o de saída, e aqui o meu vetor de entrada. Então a gente pode ver lá, 1, 2, está aqui. 2, número 3, está aqui. 1, número 5, aqui. O resto, como no exemplo passado, quando não tinha número a gente preenchia com 0, aqui a gente vai deixar. Tá? Eu vou abrir o exercício 9 agora, que é uma mescla do exercício 8, do 7 e 8. Vou dar um F9. Eu só simplesmente juntei os dois, né? Só para a gente ver como seria. Então vai lá, 1. Então vamos lá. O exercício 7 era para ele pegar o vetor de entrada e transformar em saída, certo? O exercício 9 é pegar esse vetor de saída e voltar a ser como era. Vamos lá, ó. Ele pega aqui 2, 1, 3, ó, ficou tudo igual. Aqui ó, 2, 1, 3, 2, tá tudo certo. Tá. Aqui, como não apareceu o 11 aqui, porque acaba o vetor aqui que são 15 números, 15 posições. E aqui volta tudo de novo. Tá? Então, repetindo, para quem precisar de uma explicação, quem quiser o código, até eu posso deixar no meu site lá, nessa parte da lista 6, assim, que é meio confuso mesmo. Até para explicar é meio difícil, assim, mas isso aí. Então, nessa semana eu já vou estar colocando aulas novas aí do curso, do projeto de games também, pelo menos umas 2 aulas essa semana, até domingo eu espero
esteja na internet. Então, não deixa de acompanhar e não deixa de fazer a lista. Tem a lista 7 ainda, que ainda eu estou para fazer ainda, né? Mas quem puder treinar, aproveita o tempo, tá? Então, até a próxima aula.